também as crianças que estão aqui, de 4 a 10 anos, pode passar lá com a Priscila, que ela conduz vocês para o culto de vocês, ok? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Bênção é nós podermos louvar ao Senhor e bendizer o seu nome e lembrar daquilo que Ele faz em nossas vidas. Sabe, irmãos, quando a gente canta a cruz me perdoa, a cruz me perdoa, foi ela que demonstrou ou mostrou o caminho de volta para Cristo. Quantas vezes nós procuramos soluções em outra coisa e a cruz parece um instrumento de morte. Parece não, é instrumento de morte na palavra de Deus. Porém, para um cristão ela é instrumento de salvação. É a partir da morte que vivemos, é a partir da entrega que nós podemos ganhar a vida eterna. Irmãos, nós vamos estar meditando na palavra de Deus mais uma vez. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. E saber que Deus nos conduz e nos ensina sobre diversas coisas é muito importante. Nem sempre a gente ouve o que quer, mas a gente precisa também ter a noção de que Deus quer nos ensinar sempre coisas novas. E no domingo passado eu iniciei orando, pedindo ao Senhor uma palavra, e Ele acabou me dando uma palavra muito grande para me expressar só num culto. E então nós estamos falando sobre 3 níveis da infidelidade a Deus. Uma palavra, quem sabe, dura aparentemente no título, porém muito necessária para que a gente aprenda a andar com Deus. E nós falamos sobre a infidelidade na espiritualidade, sobre como é fácil abandonar as práticas da oração, da palavra, de ir à igreja, de falar a respeito das coisas de Deus. É muito fácil para nós, porque somos falhos, né? Temos aquela natureza pecaminosa que o mundo nos ensinou e que nós acabamos por ceder ao desejo de servir mais a carne do que servir ao Cristo que nos salvou. Mas a palavra de Atos 4, ela vai falar sobre uma outra coisa. Ela vai falar sobre não agora a infidelidade na espiritualidade, mas a infidelidade na materialidade. São 3 níveis que a gente vai falar. O próximo nível é sobre relacionamento, infidelidade nos relacionamentos. Porém, agora chegamos na hora de falar sobre como somos infiéis a Deus na materialidade. E vamos ler o texto de Atos 4, 37 até o capítulo 5, versículo 4. Atos 4, 37 diz assim, aliás, 36. José, a quem os apóstolos deram um sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder?
como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, pedimos que Teu Santo Espírito continue a nos guiar e a nos abençoar nesse tempo aqui. E agora na Tua Palavra, Pai, que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Não permita que o nosso coração se endureça ou que ele conclua coisas que ouvimos falar por aí a respeito desse tema, que às vezes é tão polêmico nas igrejas, mas nós realmente precisamos aprender o que a Tua Palavra nos ensina, aquilo que ela quer nos revelar a respeito da materialidade e do nosso compromisso com o Senhor a partir disso. Por isso entregamos diante de Ti essa palavra e que o Senhor ministre ao coração de cada um conforme a Tua vontade, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, é muito fácil nós sermos infiéis na espiritualidade. É muito fácil deixar de orar, é muito fácil deixar de jejuar, de ler a palavra, né, de dizer aquela coisa, não estou com muita vontade hoje, eu vou ler amanhã, e assim vai indo, e a gente acaba não conseguindo cumprir o nosso papel de buscar o Senhor, de ter intimidade com o Senhor, a partir dessas práticas espirituais, que são as práticas que nos sustentam, ou que sustentam a nossa espiritualidade. E normalmente nós acabamos perdendo esse compromisso espiritual e nos tornando infiéis quando as coisas vão tudo bem na nossa vida, não é? Pode ver que a maioria das pessoas, eu não sei, vocês talvez a minha história tenha sido um pouquinho diferente, porque eu cresci na igreja, mas mesmo assim, crescendo na igreja, algo que me impactou, né, na minha vida espiritual, nas minhas emoções, um sofrimento profundo, acabou me conduzindo para mais perto de Deus e para me entender, né, o propósito de Deus e conhecer a Cristo. E Deus usa muitas circunstâncias assim. As pessoas passam por circunstâncias difíceis, dores, tribulações, e aí elas acabam se voltando para a igreja, não é assim? Então, quando está uma coisa apertada na nossa vida, a gente procura Deus, né? Quando a coisa está tranquila, a gente acaba buscando as nossas felicidades, os nossos prazeres a partir daquilo que a gente sabe fazer. Aí abaixa um pouquinho para mim o retorno aqui, está bem alto para mim. Muito bem. É bem importante para nós lembrarmos que quando Deus quer ter um contato conosco, não é nesses momentos apenas. Não é quando a gente está mal. Ele não quer apenas resolver problemas para nós. Ele quer ter intimidade. Jesus quer que você conheça Ele, que você tenha experiências com Ele, que você conheça o amor dele, que é o amor mais sublime que você pode ter contato nessa face da terra, no universo, em qualquer tempo, né? É o amor de Cristo que é a coisa mais importante que você precisa conhecer. Não tem amor de pai, não tem amor de mãe, não tem amor de filho que se compara ao amor de Cristo. E você sabe como é profundo essa experiência de amar filhos, pais, né? Esposas e maridos. Um amor que restaura, que cura, um amor que faz com que aquelas feridas da alma elas sejam totalmente saradas. E você acaba sabendo que há cura para qualquer coisa que aconteça na tua vida. Os traumas do passado, eles podem até ser lembrados de alguma maneira, mas não com dor. A Sandra falou no início. Quando a gente conhece o amor de Cristo, Ele traz cura para nós. E Jesus supre todas as faltas que nós temos. Jesus supre. Essa é a coisa mais sublime
que alguém pode experimentar nessa face da terra, o amor de Cristo. Mas aí os irmãos vão me perguntar o que isso tem a ver com a infidelidade na materialidade, né? Então, sobre o que a gente vai falar, né? Tudo a ver, tudo a ver. Não estar suficientemente satisfeito em Cristo, em Jesus, normalmente vai te levar a ser uma pessoa materialista e avarenta. E esse é um dos grandes problemas da humanidade. E eu já vou avisar para os irmãos, essa mensagem, né, não quero que gere nenhum problema, não gere nenhum mal entendido na mente dos irmãos ou um pensamento equivocado a respeito do que eu vou falar. E quando se fala em dinheiro e bens na igreja, já vai pedir dinheiro, né? Olha o pastor lá, né? Então é por isso que ficam ricos, né? Essa é a mentalidade do povo lá fora. Infelizmente, porque alguns deram um mau testemunho, sim, que fizeram e ainda fazem coisas ruins a respeito da materialidade e não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. E quando a gente fala em dinheiro, já vem na tua mente aqueles pregadores da TV que arrancam milhões e eles carregando dinheiro de helicóptero e assim vai, né? Mas não é isso, não é sobre isso que a gente vai falar. Eles não pregam a verdade sobre os dízimos e as ofertas. Eu tenho que falar isso. Não são pastores segundo o coração de Deus. Eu posso afirmar isso não porque eu estou julgando eles, mas porque a palavra de Deus julga eles. E essas pessoas, né, elas são aqueles mercenários que João 10 vai falar, que vêm para roubar, matar e destruir. É isso. É essa comparação que você tem que ter a esses homens que estão mercadejando a palavra de Deus. Paulo fala. Nós não somos chamados a mercadejar a palavra de Deus, somos chamados a pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que traz vida nova ao homem. Mercenários não se importam com ovelhas, mercenários se importam com aquilo que elas podem dar. Só isso. E os irmãos aqui sabem, né? Talvez tenha algum visitante aqui, mas os irmãos sabem da igreja que nós não temos o costume de falar sobre dízimos, sobre ofertas. Não falo de púlpito isso justamente por alguns motivos que acabam dando um mau entendimento a respeito da pregação do Evangelho. Mas de vez em quando eu tenho que chegar aqui e falar sobre isso, porque se eu não ensino daqui, outros vão ensinar vocês a respeito disso. E aí talvez vocês aprendam de forma equivocada. E sinceramente eu me sinto mais motivado a falar sobre isso por causa dos maus exemplos. E por isso não se sinta constrangido, não tem nada a ver com a vida pessoal de qualquer pessoa aqui. A gente não está falando para ninguém, como todas as mensagens que a gente prega daqui. E não compare a nossa igreja, não compare a Terra Nova com essas igrejas. Será uma ofensa. Nós não somos assim. Nós não queremos dinheiro de ninguém. Nós queremos a presença de Deus. É isso que a gente quer. Em todos os momentos. Por isso que a gente quer que as pessoas abençoem à medida que elas são abençoadas. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. E para isso a gente precisa trazer os princípios divinos a respeito do dízimo e da oferta, para que equivocadamente você não viva como alguns têm ensinado.
E o que vamos falar hoje aqui é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Aqui nós pegamos uma história de algo que acontecia na igreja primitiva, né? E um dos primeiros reflexos de que um cristão não anda bem na sua espiritualidade, preste atenção nisso, um dos primeiros reflexos, você vai concordar comigo, é de que ele se torna materialista. Quando a pessoa ela para de orar, quando ela para de ter as práticas espirituais, ela começa a se tornar materialista. Ela fica correndo atrás do dinheiro. Sim. Quando nós não somos fiéis à oração, ao jejum, à prática de ir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de fazer aquilo que é agradável ao Senhor, nós viramos materialistas. E o mundo, nosso mundo, começa a girar ao redor do que o mundo pensa. E o que o mundo ensina por aí? As pessoas que não conhecem a Cristo: corra atrás do dinheiro, corra atrás dos bens, viva para isso. O mundo, se você parar para pensar, ele te traga nisso. Nunca é suficiente o que você tem. E você sempre quer ir além. E isso vai te consumindo na materialidade. Você para de, por exemplo, ter tempo para as coisas espirituais, para viver para as coisas materiais. E a questão principal não é se você vai à igreja, não é se você ora, se você dizima certinho, se você oferta na igreja e tal, né? Tudo certinho. Não é isso. É a motivação com que você faz isso. E aqui nós entramos num campo bem complicado, porque motivação fala daquilo que está dentro do nosso coração e que as pessoas não veem. Acho que o pastor Silvano falou aqui, né, quando ele esteve aqui, que tinha gente que ia largar envelope de dízimo sem nada dentro só para demonstrar que ele estava dizimando. Irmãos, essa cena é exatamente o que estava acontecendo aqui com Ananias e Safira. Mas para frente a gente vai fazer isso. Demonstrar uma coisa que a gente não é. Infelizmente, muitos cristãos têm demonstrado pelos seus interesses, pelos seus investimentos materiais, que eles não se entregaram totalmente a Cristo. Vocês já viram aquele ditado, né? Diz que a última coisa que se converte é o quê? O bolso, né? A última coisa que se converte. Por que isso é? Para uns é assim, para outros não é. E existem inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre esse assunto. E é bem importante que a gente pense sobre isso. Uma vez eu tive que fazer um estudo na escola de missões em Provérbios, sobre anotar os versículos que falavam sobre coisas, sobre bens, sobre dinheiro, sobre a bênção de Deus, sobre aquilo. Mais de 100 versículos eu achei, só no livro de Provérbios, falando sobre materialidade. Pode procurar lá, você vai ver. Entre o preguiçoso não vai prosperar, até aquele que oferta, aquele que oferece as primícias, né, da sua renda ao Senhor, ele vai ser abençoado. É isso que a palavra de Deus nos declara em números. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar falando sobre esse assunto. Mas no livro de Atos aqui, quando a gente olha para essa história, nós temos 3 pessoas. Uma que entendeu o propósito de ser igreja, entendeu o propósito da fidelidade,
a Deus, inclusive não só nas orações, não só na vida como igreja, mas inclusive com os seus bens, que era Barnabé. E também duas pessoas que viveram na infidelidade, Ananias e Safira. Preste atenção, isso aconteceu dentro da igreja mais avivada da história, a primeira igreja primitiva. Esse caso aqui está ali, da igreja de Atos, né, com os apóstolos presentes, aqueles que viram a Cristo. Barnabé simplesmente olha para a igreja, ele vê o coração da igreja e ele sente que ele é um com aquela igreja. Ele quer participar daquilo que Deus está fazendo na igreja. A igreja estava manifestando o reino de Deus e ele diz: eu quero manifestar o reino de Deus, e ele participa, e ele vê que a igreja trazia ofertas voluntárias para a igreja, e ele diz: o meu coração é sedento por isso, eu quero participar da expansão do reino de Deus aqui. Então ele, como forma de adoração, ele faz o que devia ser feito. Ele vende o que ele sentia no coração, ele vai lá, vende a propriedade dele e ele deposita aos pés dos apóstolos, como toda a igreja compreendia que deveria ser feito. Ele vai lá e faz isso. E ele faz isso com toda alegria, voluntariamente. Ele vai lá e faz. Porque ele queria ser igreja. Ofertar e dizimar na igreja não deveria ser um tabu. Nem ouvir e nem falar sobre isso. Sabe qual que é o grande desafio? O grande desafio é nós entendermos isso, que há espiritualidade ao dizimarmos e ao ofertarmos. Você vai notar no versículo 31, capítulo 4, que diz assim, ó: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. No 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E depois segue essa história. Irmãos, a igreja concordava com isso, não era algo sobrenatural. A igreja olhava e via: não, nós queremos ver o reino de Deus inundar isso aqui. Nós queremos ver Jerusalém ser tomada pelo cristianismo, por aquilo que Cristo fez. E era muito mais importante isso do que qualquer outra coisa nas suas vidas, inclusive os seus bens. Eles praticavam isso. Eram homens e mulheres, não eram homens e mulheres sem sabedoria alguma, sem espiritualidade. O texto vai nos dizer que eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, não tem nada mais importante. E os seus valores mudam. Os bens não passam mais a ser o alvo da sua vida. O dinheiro não passa mais a ser o alvo da sua vida. E você começa a entender os valores eternos do reino de Deus. Aí sim, você consegue fazer voluntariamente tudo aquilo que Deus permite. Irmãos, eu não tenho intenção nenhuma de vir aqui provar para vocês que a Bíblia diz para nós dar o dízimo ou que não dá. Você vai ver um monte de pastor falando sobre isso. Eu creio que os irmãos têm sabedoria, os irmãos que andam aqui na igreja sabem qual que é o nosso entendimento como igreja. Quem é membro daqui sabe que a gente dizima, e ver biblicamente a gente pode provar isso
Um monte de vezes você vem com argumento, eu tenho argumento também, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você fixe na questão: homens cheios do Espírito Santo valorizavam muito mais o reino de Deus do que os seus bens, seu dinheiro ou qualquer coisa. E eles estavam dispostos a dar não só os seus bens, como a sua própria vida, para que a igreja de Deus se expandisse e crescesse no lugar onde ela estava. Quando você dizima e quando você oferta, voltando para o nosso foco de hoje, são 3 coisas que você está dizendo para Deus. Isso que eu quero que você vai ficando na sua mente. São 3 coisas. Primeira, meu sustento vem do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, vem do Senhor. É Ele quem sustenta a minha vida. Eu reconheço que amanhã eu posso perder o meu emprego, eu posso perder toda a minha casa. Eu não sei o que está acontecendo na minha casa agora lá, mas eu sei que se Deus me tirar tudo, ainda amanhã Ele vai me sustentar. É isso. Essa é a primeira coisa que você diz quando você dizima e você oferta. Segunda coisa, eu estou participando daquilo que Deus está fazendo através da nossa igreja, da igreja local. É isso que eu estou dizendo, que eu acredito naquilo que está sendo pregado aqui, que eu acredito o alcance que essa igreja vai chegar, ou que tudo o que ela vai alcançar nessa cidade, eu também quero estar participando. É isso que Barnabé estava fazendo. É isso que ele estava dizendo: eu participo dessa igreja que a Bíblia diz em Atos, né? Chegou aqui também, quando eles chegam, acho que em Atenas, não lembro, chegaram aqui aqueles que estão revirando o mundo aí. Eu estou participando disso. E a terceira coisa que você diz quando você dizima e oferta é: meus bens estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Tudo que eu tenho está debaixo do senhorio dele. Se ele nos disser para ir, a gente vai. Se o Senhor disser não, permaneça, nós vamos permanecer e ele vai nos prosperar. Mateus, um texto bem conhecido, Mateus 6, 24, ele diz o seguinte: Mateus 6, 24 nos explica essa coisa muito importante para nós. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não pode. Servimos a Cristo e usamos o dinheiro, ou servimos ao dinheiro e tentamos usar a Cristo. São as 2 opções que você tem. A infidelidade material, quando nós tentamos dar aquele golpe básico, né, no Senhor. Você não está dando golpe na igreja, não está mesmo. Você tem uma consciência para com Cristo. E é ali que você precisa entender que se você serve a Cristo, nada mais te domina. E se você serve ao dinheiro, tudo que você procurar em Cristo vai ser por causa do teu Senhor, que vai ser o dinheiro. Essa infidelidade material vem quando nós passamos a servir o dinheiro, ao invés de servir a Cristo. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos aos nossos objetivos pessoais. Ou eles conduzem a nossa vida, ou Cristo conduz a nossa vida.
Ah, então eu não posso ter objetivos pessoais? Claro que pode. Submissos a Cristo. Submissos a Cristo. Ou nós nos mantemos fiéis em tudo, ou nós somos infiéis. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando a coisa aperta, tipo essa crise que nós estamos passando, né, no Brasil, quando a coisa aperta, ou você corta parte do dízimo e das ofertas, ou você corta as suas regalias. E aqui, irmãos, é isso que vai dizer quem é o teu Senhor. Isso que vai dizer em quem você confia de verdade. Se é no Cristo que te sustenta, ou se é no teu dinheiro, no teu salário, naquilo que você consegue adquirir com as suas próprias mãos. Irmãos, eu sei que isso, falar sobre dinheiro, falar sobre bens, é algo assim que mexe, né, com as pessoas, que cada uma procura ter o seu próprio entendimento. Mas vocês já pensaram nisso? Falar sobre dinheiro na Bíblia é tão normal quanto falar sobre qualquer outra coisa. Qualquer coisa na sua vida tem que estar submissa a Cristo. As emoções têm que estar submissas a Cristo. Tudo o que você faz tem que ter o senhorio de Cristo. Ou você serve as suas emoções, ou você serve a Cristo. É por isso que muitos casamentos, muitos relacionamentos são frustrados. Normalmente as pessoas chegam até o gabinete pastoral, seja meu, seja de qualquer pessoa, elas chegam já decididas sobre uma coisa. Quando elas chegam decididas sobre uma coisa, a gente diz, vou orar para que o Senhor faça isso na tua vida. Mas a vontade de Deus é Ele quem vai dizer para você. Aí relacionamentos são quebrados, planos são destruídos. Por quê? Porque a pessoa foi guiada pela emoção ao invés de ser guiada pela palavra de Deus. E, irmãos, isso não é alegria para a igreja. Pelo contrário, né? Nós como igreja, nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E eu vejo muitas pessoas se frustrando por tentar enganar Deus. Eu vejo pessoas correndo atrás do dinheiro a vida inteira e nunca se satisfazendo. Por quê? Porque não é a questão do dinheiro, é a questão do que está no teu coração. Quem que é o Senhor da tua vida? Quem que é o Senhor daquilo que você recebe? Será que é Ele mesmo que te sustenta? Ou você acha que de alguma maneira Ele está te sustentando? O teu salário, os teus bens. Vocês já viram histórias de empresários que perderam tudo e depois se suicidaram? Por quê? Porque eles não tinham a confiança em Cristo, eles tinham a confiança nos seus bens. E, irmãos, eu não sei se a igreja primitiva lá estava vivendo uma época de crise, né? Não sei, durante esse evento. Mas o que eu sei é o seguinte, que a motivação de Ananias não tinha nada a ver com adoração ao Senhor. A motivação de Ananias em vir ali, pegar ou vender um dos seus terrenos, sei lá, o que era que ele vendeu, das suas terras, e vai lá e dá metade ou dá parte para os apóstolos e fica com uma parte. Não sei o que tinha no coração dele, mas com certeza não era adoração. Claramente a gente não pode saber, mas tem algumas coisas que ficam no texto nos falando. Porque a gente sabia que Jesus não era o Senhor da vida dele. Jesus não era o Senhor da vida dele, mas sim aquilo que ele possuía. A igreja compreendia que eles deveriam ser fiéis em tudo.
E eles se alegravam nisso. Você olha ali, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E eles se alegravam em fazer aquilo. E algumas pessoas chegavam a vender os seus bens, vender os seus terrenos e depositar tudo diante dos apóstolos para que a igreja continuasse e suprisse a necessidade de todos e assim ia. Mas Ananias, ele queria parecer igreja. Ele não queria ser igreja. O senhor dele era o dinheiro. E por isso ele não conseguia agir como a igreja estava agindo. Muitas vezes, irmãos, a primeira coisa que demonstra a nossa infidelidade a Deus é quando a gente justifica o parar de dizimar ou diminuir o dízimo, as ofertas, porque a coisa está apertada. Irmãos, não precisa falar. Não tenho glória nenhuma aqui, sei que os irmãos também, mas eu permaneço fiel àquilo que o Senhor me ensinou. Ponto. Eu não tenho que justificar nada. Eu simplesmente faço. É a primeira coisa, desde quando eu e a Pri namoramos, começamos a namorar. Sempre fizemos isso. Separo, junta o dinheiro, separa os dízimos, faz isso. Primeira coisa. Isso aqui não é nosso. Ponto. Isso aqui é porque eu quero participar do que Deus está fazendo. É isso. Mas quando nós justificamos, eu sempre escutei isso, é bem complicado essa frase, mas você vai entender. E se você parar para meditar em casa, você vai ver que é. Toda justificativa é da carne. Toda justificativa. Ah, mas eu tenho isso, eu preciso daquilo. Você vai ver que é a tua carne gritando. Tá? Se você for sincero com você mesmo, você vai ver. Ah, Mateus, não, ok. É isso aí. Para você é uma justificativa. Mas diante de Deus, a Bíblia diz assim, que a gente vai desmaiar diante de Deus quando Ele for cobrar as coisas para nós. Por que isso? Tu não vai conseguir falar. Não tem. Teu coração é um livro aberto diante do Senhor. Então assim, irmãos, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Não precisa mesmo. Não precisa. Primeira coisa que demonstra que Ele quer é quando Ele diz assim que eu vou dar o meu filho por vocês. Eu vou dar o meu filho. Eu estou fazendo. Eu estou dando para vocês. Eu estou dando vida nova para vocês. Vocês não têm que me dar. Eu estou dando a oportunidade. Vocês todos estavam condenados. E eu te amei e eu quero dar o filho, meu filho, para salvar vocês. Porque Ele pode pagar isso. Vocês não. E Deus não quer que você vá à igreja, oferte, que você dizime com a intenção de não ir para o inferno. Eu aprendi esse pensamento. Tem um pastor ensinando isso. Que você está roubando a Deus e se você não dizimar, você vai para o inferno. Não. Eu creio que você está perdendo ou está segurando uma coisa que não é sua. E quer dizer que você ainda está numa fase de conversão do bolso. De entender que o senhorio de Cristo ainda não chegou no teu bolso. É isso. Ok? Muitas bênçãos estão acontecendo aqui na igreja. Eu não falo isso por nada. Olha, eu creio o quanto o Senhor está nos sustentando. O quanto o Senhor está nos sustentando. Eu não preciso falar assim, nada de que a coisa está apertada, baixou os dízimos ou isso, aquilo. Não tem que falar nada. Você quer saber, você vai ali na secretaria e fala com a Priscila. Você vai saber como nós trabalhamos com os dízimos e as ofertas. Do quanto nós prezamos por nosso nome, aí não ficar de maneira alguma, nós não admitimos isso.
nosso nome ficar da igreja, a igreja é isso, a fulano está devendo isso. Irmãos, eu vi cada coisa já em igrejas, só faz ideia. Mau testemunho. E nós não admitimos isso. Como igreja, quando você é fiel na materialidade, você não está dando dinheiro para o pastor. Vocês não veem, né? Eu pegando aqui o gasofilácio e saindo no final do culto, né? O Márcio, a Sandra ou a Lu que pega, e elas que vão cuidar disso. Eu não chego perto disso. Você não está dando dinheiro para o pastor. Aqui na Terra Nova, pelo menos, não. Aqui não. Nosso entendimento como igreja é que você está investindo no reino de Deus. Você está participando daquilo que Deus está fazendo. E você, nossa igreja, ela anda como um livro aberto. Você pode ir ali na secretaria e conhecer. Leia o regimento interno, leia o nosso estatuto e você vai conhecer como a gente age. E o quanto nós temos a certeza de que a palavra de Deus é que nos guia. E não o dinheiro. E não o dinheiro. E nós temos sido abençoados espiritualmente e temos sido abençoados materialmente. Nós tínhamos sexta-feira nosso encontro de casais, né? De tarde chegou um senhor ali, mandaram entregar aqui, e o cara veio com um fogão industrial ali da nossa lista lá, tem a nossa lista lá, o cara veio aqui e entregou, tá? Não quis dizer lá. Depois a gente descobriu o que é, né? Eu vou falar aqui porque a pessoa não tá, mas, irmão, nem mesmo da igreja. O Senhor está fazendo. É o Senhor. A gente fica aqui pedindo todo domingo coisa para vocês, não? O João às vezes até esquece aqui do dízimo, né? Só fala no final. Irmãos, nosso propósito, se o dízimo não for algo de adoração realmente no teu coração, olha, sério, vamos conversar. Primeiro entenda o que é isso. E não precisa conversar comigo, pode conversar com outros irmãos aí. Você vai ver o que está no coração deles. Eu vi pessoas dizendo assim, quando eu comecei a dizimar, Deus não aumentou 1 centavo no meu salário. 1 centavo. E ele pode ser que não aumente mesmo. Deus não é uma barganha com Deus. Não é mesmo. Ele não tem obrigação nenhuma de te abençoar financeiramente porque você dizima. Deus não tem que nada, Ele faz se Ele quiser. Mas essa pessoa disse assim, eu não sei, mas as coisas se ajustaram na minha vida financeiramente quando eu comecei a dizimar de uma forma assim sobrenatural, e eu não ganho 1 centavo a mais. É isso, irmãos. Nós aqui como igreja investimos em crianças. Investimos em crianças porque o reino de Deus é delas. É isso que a Bíblia diz. E queremos investir muito mais. A gente quer ter um ambiente muito melhor. Até estou achando quente aqui agora. Podia ligar o ar aí no frio, né? Mas nós temos comodidade aqui dentro. E a gente usa os dízimos e as ofertas para que a igreja seja abençoada. A gente pode arrancar tudo daqui e ir para debaixo de uma tenda? Podemos. O evangelho vai ser o mesmo. Nós vamos pregar e com alegria de coração. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar, vamos pular. Acho que vocês não pulam, né? Mas podem. E Deus pode fazer a mesma coisa. Mas, irmãos, nós fazemos isso porque nós cremos naquilo que Deus está fazendo. Nós investimos nos missionários que estão lá no campo missionário, que vão naquele lugar onde você não vai, onde eu e você não temos nem coragem de ir. E eles estão lá e nós mandamos lá o dinheiro para eles comprarem pão e não comerem nem perto do que a gente come aqui.
É isso que acontece com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Investir no reino de Deus, é isso que nós queremos. Mas muitos não enxergam a espiritualidade que há em dizimar e ofertar. E aí ficam comparando as igrejas com um local onde só se pede o dízimo, só se pede dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Se soubessem que as igrejas são as que mais investem em pessoas, as que mais investem em orfanatos, em hospitais, em lugares que acabam auxiliando a sociedade na busca e no conserto de pessoas feridas. É isso, é só você fazer uma pesquisa, você vai ver. Longe de mim, irmãos, causar medo porque você não dizima ou porque você não está ofertando. Eu estou falando isso não só para esta igreja, mas para toda em geral, a igreja brasileira e mundial. Nós precisamos compreender o quanto isso é necessário, nós entendemos o que Deus está querendo fazer com a igreja, a partir da igreja. Nós não queremos que a igreja passe a dar aquela, como é que eu vou dizer, aquela enrolada básica, né? Não, assim, esse mês, apertou, daqui a pouco eu ajusto, e assim vai indo. Você vai ver, vai ajustar. Se ele não governa o teu dinheiro, o dinheiro te governa. E você vai passar a vida inteira correndo atrás do vento. É isso que a Bíblia diz. Correr atrás de coisas materiais é correr atrás do vento. Pode investir em coisas materiais? É claro que pode. Mas se essa é a prioridade da tua vida, isso vai governar você e não vai deixar com que você viva a espiritualidade verdadeira de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, essa é a coisa, esse assunto daria pregações para o ano inteiro. Bom, eu não quis falar aqui a respeito de qualquer, eu vou provar para vocês que você tem que fazer. Não é isso que eu quis. Eu quis falar para os irmãos a respeito da espiritualidade que há nesse ato. E quando você vê pessoas vindo à frente, dizimando e ofertando, você precisa entender o porquê elas fazem isso. Por que elas fazem isso? É algo espiritual, não é algo carnal. Não é algo simplesmente por fazer. Nós fazemos porque nós cremos naquilo que Deus quer fazer nessa terra. Que no céu, irmãos, isso aqui não vale nada. Nós não vamos ter nada. Você não vai precisar de fé, você não vai precisar de nada. Você vai estar na presença de Deus. Você vai ver Deus, você vai ver Jesus, você vai ver os anjos, você vai ver tudo, toda a beleza da cidade que Ele está preparando. Não sei como é que vai ser, mas é descrita como uma beleza incrível. E você nunca mais vai ter necessidade, choro, fome, nada. Para que você está guardando o seu dinheiro? Estou dizendo que não pode fazer poupança, tá? Estou falando por quê? Você deixar que o Senhor da sua vida seja o dinheiro e não Cristo. Talvez, eu quero que você saia daqui, o Ministério de Louvor pode vir. Talvez você possa sair daqui com uma frase. Eu acho que essa é a coisa mais importante. E eu não quero que você saia daqui entendendo qualquer coisa errada. Jim Elliot, missionário
1960 mais ou menos, ele e mais 4 missionários americanos, eles queriam muito dispensar sua vida como missionários no Equador para evangelizar uma tribo que nunca tinha sido encontrada. Só sabiam histórias, ouviam e sabiam que era uma tribo muito perigosa, que eles teriam que aprender tudo com eles, e realmente era uma missão onde eles teriam que pousar com um avião na praia, no meio da floresta, uma praia. Tem um filme, Terra Selvagem, né, que descreve essa história, mas eles não teriam como voltar, eles teriam como que voltar pela mata, não teria como levantar voo de novo. E essa frase que ele falou antes de ele sair de lá com seus irmãos missionários, as suas esposas ficaram lá nos Estados Unidos. Antes de sair de lá, questionaram ele: mas é muito perigoso isso, você não precisa fazer, você tem tudo aqui, né? Você tem uma vida, tem um futuro. E ele disse uma frase, e é essa frase que eu quero que vocês gravem, de tudo isso que a gente falou, sobre investir a nossa materialidade também em Deus. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode perder, do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Eles pousaram na praia, eles não conseguiram pregar uma palavra do Evangelho, e os 5 missionários foram mortos ali. Eles deram as suas vidas para encontrar aquela tribo. Mais tarde, as suas esposas evangelizaram toda a tribo, e elas foram para lá e ganharam a tribo para Cristo. Não é tolice investir no reino de Deus. Você não pode reter o seu dinheiro aqui nessa terra, porque amanhã você pode perder tudo. Simplesmente, do nada, você pode perder tudo. Que nem Jó. Jó vivia muito bem, não vivia? De um dia para o outro, ele perdeu tudo. Tudo. Paulo recomenda a Timóteo, ele diz assim: manda aos ricos desse mundo que não confiem nas riquezas, mas ponham a sua esperança em Deus, que nos abençoa abundantemente. Irmãos, Deus tem bênçãos para nós, mas Ele quer ver o teu coração, se realmente você é fiel na sua espiritualidade e, consequentemente, na sua materialidade. Não é tolice perder coisas que você não pode reter, como o dinheiro, os bens, as coisas desse mundo, para ganhar coisas eternas que você não vai perder. Investir em vidas, investir em pessoas, para fazer com que você invista em coisas eternas. É assim que eu encaro a minha vida. Investir no reino de Deus não é tolice, de maneira alguma. Certamente nós vamos colher frutos eternos. Se coloque de pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pegamos a Ti, Senhor, essa palavra, porque ela vem de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor fala de diversas maneiras, e o Senhor tem coisas profundas para nos ministrar ainda. E eu sei, Senhor, que falar sobre dinheiro é falar sobre algo que talvez a humanidade mais anseie. Mas eu te peço que no coração dos meus irmãos, o anseio deles seja Cristo. Acima de qualquer plano pessoal, acima de qualquer
Senhor, coisa material nesse mundo, que eles tenham um anseio de buscar a Cristo. Eu sei que o Senhor prospera aqueles que te buscam, a tua palavra fala isso, mas não é isso que eu quero que os meus irmãos gravem, Pai. Eu quero que eles meditem aquilo que o teu Santo Espírito está ministrando no coração deles a respeito do que eles devem fazer, do quanto o Senhor é Senhor na materialidade da vida deles, que eles possam encontrar em Ti essa resposta. E quando nós vemos, Senhor, o Teu reino avançando nessa terra, aqui nessa cidade, através da Terra Nova, Pai, nós possamos realmente pensar que nós estamos envolvidos nessa obra e nós estamos investindo nossa oração, estamos investindo, Senhor, a nossa busca espiritual pela alma das pessoas, Senhor. E os bens materiais não são um impedimento, Senhor, para que a gente veja o reino de Deus avançando nessa terra. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai, porque eu vejo que o coração dela tem sede, Senhor, de ver o Teu reino crescendo. E elas têm investido no reino de Deus. O Senhor tem levantado pessoas para que, Senhor, elas vivam o Evangelho acima de qualquer coisa. Que o Senhor continue ministrando segundo a Tua vontade. E é assim que nós oramos entregando, Senhor, a Ti esse tempo, essa meditação, Senhor, a respeito dos dízimos e das ofertas, e do quanto o nosso envolvimento precisa ser, Senhor, assumido no propósito, Senhor, de o Evangelho de Cristo atingir cada canto dessa cidade, Pai, e assim nós irmos expandindo no Estado, no Brasil, no mundo, até que o Senhor volte e acabe com todas as coisas, Senhor, que nos preocupam. Nosso amanhã pertence ao Senhor e confiamos em Ti para que nos assegure, Senhor, tudo aquilo que precisamos. E eu sei que o Senhor fará muito mais do que desejamos, fará o melhor para nós, seja na tribulação ou na bênção. O Senhor estará sempre conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais uma vez e depois a gente ora encerrando.
separado do amor de Cristo. E essa é a essência do Evangelho. O amor de Cristo que nos faz andar sobre o senhorio dele. Quero agradecer a vida da Maristela e Arthur, que vieram falar e disso. Deus abençoe a presença de vocês, sejam sempre bem-vindos. E a Rosângela, acho que não está aqui. Está ali? Ah, ok. Deus abençoe a sua vida, Deus possa sempre ministrar o coração de vocês e que cada um de nós possa entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Né? Que você possa, em nome de Jesus, viver uma semana abençoada na presença dele e que em todas as coisas você lembre que ele é o teu sustentador, ninguém mais, nada mais. Jesus é o teu sustentador. Amém? Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui e que em todas as coisas o Senhor ministre aquilo que o Senhor quer ministrar. E essa semana nós possamos viver coisas novas, experiências com Deus, intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E assim possamos, em nome de Jesus, viver a Tua vontade dia após dia, Senhor. Assim nós oramos pedindo e te agradecendo, Senhor, pelo amor de Deus Pai, pela graça de Jesus Cristo e pela consolação do Espírito Santo. Assim nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abraça o seu irmão e vão na paz de Cristo.